Obrigada, João. O meu texto não fala de bebidas fermentadas, portanto, se alguém quiser sair agora... Não está a ser. Gostaria de começar por agradecer ao Correntes de Escritas e a toda a sua equipa pelo convite e pelo desafio. E obrigada também às profissionais de linguagem gestual, a Rafaela e a Neuza, que prolongam as nossas mensagens. Eu recebi esta citação de Álvaro Laborinho Lúcio como uma provocação. E é nesse espírito que partilho convosco este texto, que espero que se preserve minimamente claro, do início até ao fim, e que ele se soma a esta bonita homenagem a um escritor que eu tenho pena de não ter conhecido. Como muitas artistas contemporâneas, eu trabalho entre linguagens, o que por vezes chamam de multidisciplinar. Ou, como dizem alguns, uma artista etc. Esse etc, nem sempre uma mais-valia, é um esbracejar enérgico na procura da melhor forma de partilhar o que sinto e o que penso. E dentro desses vários etc, eu fotografo. Comecei aos 12 anos, mal, como são todos os começos. Tive a sorte de ter um pai que pagava pela revelação dos rolos de 36 fotografias que me conseguia arranjar, mesmo que 32 fossem de jogar fora, tal a falta de nitidez. Como era bom ter um rolo de 36 fotografias. Quando recebi um rolo de 24, já era uma tristeza, porque eram menos 12 oportunidades de desfocar uma imagem. Foi também nessa altura que visitei, lembro-me, pela primeira vez o Museu de História Natural, em Luanda. Lembro-me das galerias bege e de como elas abraçavam os dioramas com as pinturas originais do Neves e Sousa. Nesses dioramas, animais embalsamados, mas também o DNA de espécies que nunca mais vamos voltar a ver. Hoje, e depois de muitas imagens desfocadas pelo caminho, eu faço voluntariado nesse museu. Fotografo um edifício esquecido no tempo, portas que rangem, animais empoeirados e quadros que, por falta de um museu de arte moderna, ali repousam sob camadas escuras de umidade e tempo. Num desses dias, a caminho do almoço, sob o sol forte de Luanda, tivemos o nosso passo interrompido por um manto no chão. Nele, fotografias a preto e branco eram vendidas por lavadores de carros. Tinham sido resgatadas do entulho de um edifício em obras, mais abaixo, na mesma rua. Atiradas para o lixo, os rapazes encontraram nessas fotografias uma oportunidade de negócio. Almoçámos, poupando os kwanzas que cada um tinha no bolso, e depois de reunidas as sobras de cada um, comprámos as tais fotografias do manto no chão por 30 mil kwanzas, o que dá mais ou menos 30 euros. Parece que eu sou millennial, que a minha geração se define por ter vivido o 11 de setembro e por se lembrar de quando a Amazon só vendia livros. Mas a minha realidade millennial em Angola foi bastante diferente. Eu lembro-me do silêncio do mundo perante outras guerras. Lembro-me dos cortes de luz, nos anos 90, e do medo que eles me traziam. E lembro-me de beber leite condensado diluído em água, porque não havia outro. E mesmo assim, que privilégio que era. E lembro-me de ver o mesmo episódio de desenhos animados, repetido 26 vezes pela televisão pública e cortados pela metade. Mesmo que a meio da fala de uma personagem, porque assim os episódios ainda duravam o dobro do tempo. E até hoje lá não há Amazon, nem de livros, nem de nada. Fomos uma geração que herdou uma educação socialista. O hino cantado com a mão no peito, o nós sempre acima do eu. Contorcemos a nossa individualidade para caber neste coletivo. Mas também fomos a geração que teve o seu primeiro ataque de ansiedade na 4ª classe e só soube nomear o que se tinha passado 20 anos depois. Hoje, vemos as novas gerações afirmarem o seu eu com uma coragem que nós nunca tivemos à mesa de jantar. Aliás, a nossa mesa era outra, às vezes noutra sala, já para evitar momentos disparatados e excessos de confiança junto dos mais velhos. Há mais cores hoje, é verdade, mas eu não sei se já sabemos pintar com todas elas. Vivemos num mundo que exige agilidade de músculo para acompanhar uma passadeira que insiste em acelerar. No futuro, talvez alguém assista a esta minha intervenção na velocidade 2 do YouTube, com a minha voz a tornar-se ainda mais aguda do que já é. E assim, o tempo não tem tempo de acontecer, de vincar a maturidade ou a ponderação. Queremos antecipar tudo. Hoje, telefona-se antes de se fazer uma visita. Se não atendem, não vamos. Perdemos a coragem de perder o controle, de tocar à porta sem aviso, de simplesmente aparecer porque nos apetece companhia.
Que falta de respeito agora tocar à porta das pessoas sem avisar, sem antecipar a nossa chegada, sem deixar que os outros se planeiem também, incluindo mentirem ao telefone, dizendo que não estão em casa quando estão. No tempo dos telefones fixos não se mentia assim. A pouca tecnologia de antes impunha-nos um abrandamento natural, igual ao de um batimento cardíaco saudável. Ouvir um vinil exigia um ritual. Retirar da capa, limpar com uma escova de feltro, pousar a agulha com a mão leve mas firme, para não riscar o disco. E esse ritual abrandava-nos o peito para a música que aí vinha. Restaurar implica restituir algo ao estado original, porque em parte ou totalmente algo foi negligenciado ou eliminado de forma consciente e sistemática. Mas quem e como se define essa originalidade? Que passado é justo e possível repor? E de que passado nos devemos despedir para sempre, para que não se repita? Preservar, reativa e proativamente, é proteger e reconhecer o valor do passado enquanto documento histórico de memória coletiva e valorizar de forma contemporânea o que ainda está vivo. É dar tempo a uma língua, a uma cultura, a um povo, com perfis de identidade próprios e insubstituíveis, a conferir-lhes com pertinência atual e a oportunidade de um voo natural. Em Angola e fora dela ainda se ouve, no tempo do colono é que era bom. O que me faz questionar de que bolha de privilégio partem estas palavras. Era bom para quem? E para quantos? Como ouvi na peça de ontem, e corrija-me a Raquel, se eu tropeço no texto, a cegueira é o que resta aos olhos que vivem virados para dentro. Nem todo o passado, com os seus erros, cegos, surdos e mudos, é se restaurar. Mas todo o passado deve ser lembrado. E para isso, preservado nos testemunhos, nos documentos, nos edifícios, nos rolos de fotografias e nos negativos, por mais negativos que sejam. Levámos as fotografias do manto no chão para o museu. Paredes do passado receberam 416 fotografias do passado, como velhos amigos que se reencontram. Ali, entre tantos rostos anónimos congelados no tempo, reconhecemos Pedalé, Lopo do Nascimento, Lúcio Lara, Agostinho Neto. E um senhor muito bem parecido, que ultrapassada a nossa ignorância política percebemos que era o Ico Carreira. Imagens a preto e branco de uma beleza técnica absoluta, que pareciam desesperadamente lutar contra o esquecimento e querer ganhar movimento para chamar a atenção dos olhos apressados da nossa geração. Se restaurar é procurar no escuro com uma lanterna, e depende de quem segura essa lanterna e para onde a aponta, preservar é manter a luz acesa, sem cortes de energia. Que fotografias como estas, por sorte preservadas, nos permitam olhar para trás antes de darmos um próximo passo em frente. Que elas nos lembrem dos bons passos que demos e de outros que não queremos repetir. Que elas preservem em nós a capacidade de abrandar esta passadeira frenética e, de forma laborinho lúcida, como disse Afonso Cruz, compreender e revelar o rolo de um tempo novo. Obrigada.